Na pequena cidade de São Pedro, onde o tempo parecia se arrastar lentamente, a casa de Geraldo erguia-se como um monumento à resistência das lembranças. Era uma casa antiga, com telhado de telhas vermelhas e paredes de pedra que pareciam conversar com o vento. O sol da manhã pintava sombras longas e suaves na fachada desgastada, e uma trepadeira cobria as paredes como um abraço gentil e desesperado, tentando esconder as cicatrizes do tempo. Geraldo, um homem idoso de estatura pequena e postura ereta, vivia sozinho ali. Seu cabelo, antes escuro como a noite, agora era prateado e fino como a areia das dunas, e seus olhos, uma vez vívidos e cheios de sonhos, agora carregavam uma melancólica serenidade. A casa, uma construção imponente e um tanto decadente, estava lentamente se deteriorando, enquanto suas paredes absorviam a umidade e suas janelas, com as cortinas desbotadas, filtravam a luz do dia em uma dança triste e sombria. Os filhos de Geraldo, Matias e Verônica, haviam se afastado da casa há anos, seguindo suas próprias vidas e deixando a velha propriedade em segundo plano. Matias, o mais velho, era um executivo bem-sucedido, sempre ocupado demais com o trabalho para visitar com frequência. Verônica, por outro lado, morava em uma cidade distante, imersa em sua carreira de artista. Ambos, apesar de amorosos, apenas apareciam de vez em quando, muitas vezes apenas para verificar o estado da propriedade e, em raras ocasiões, trocar alguns conselhos com o pai sobre o que fazer com a casa. Foi em uma dessas visitas que o desânimo de Geraldo chegou ao seu ponto mais baixo. Matias, com uma expressão de preocupação forçada, comentou: "Pai, essa casa está pedindo por uma reforma completa. Não faz sentido manter tudo assim." Verônica, concordando com um aceno de cabeça, acrescentou: "Eu acho que é melhor vender a propriedade e encontrar um lugar menor para você. A casa precisa de muita manutenção e, sinceramente, não é mais segura para você viver aqui sozinho." Geraldo tentou esconder a frustração. Ele sempre amou aquela casa, com seus quartos que ecoavam risos passados e corredores que eram testemunhas de sua juventude. "Eu não posso simplesmente abandonar tudo isso", disse ele com um tom de desespero. "Esta casa é a nossa história e eu quero restaurá-la." Após a visita dos filhos, Geraldo sentiu-se mais determinado do que nunca a revitalizar a casa. Com a ajuda de Daisy, uma vizinha gentil e de coração generoso que ele conheceu na igreja local, e Evaristo, o jardineiro dedicado que cuidava do jardim da casa há anos, Geraldo começou o árduo trabalho de restauração. Daisy era uma mulher de cabelos grisalhos e olhos calorosos, sempre pronta para oferecer uma palavra de encorajamento ou um abraço reconfortante. Ela ajudou Geraldo a escolher novas cores para as paredes, optando por tons de azul suave e amarelo claro, que traziam uma sensação de renovação e alegria. Evaristo, com suas mãos calejadas e seu conhecimento profundo sobre plantas, transformou o jardim de uma selva desordenada em um oásis de cores vibrantes. As flores começaram a brotar, e o aroma das rosas e jasmins se misturava com o som do canto dos pássaros que retornavam ao antigo lar. À medida que o trabalho avançava, a casa começou a recuperar a vida. O sol brilhava mais forte através das janelas recém-limpas, e o som dos risos e conversas preenchia os espaços que haviam sido silenciosos por tanto tempo. Geraldo, com um sorriso de satisfação e um espírito renovado, sentia que estava finalmente dando à sua amada casa o que ela sempre mereceu. A grande casa, agora com suas cores e jardins em reforma, parecia respirar novamente, como se estivesse se preparando para uma nova era. Geraldo sabia que o caminho ainda seria longo e que as lembranças do passado sempre estariam presentes, mas, por ora, ele estava em paz, vendo sua casa renascer das cinzas e se transformar em um verdadeiro lar novamente. Durante uma tarde ensolarada, a casa de Geraldo estava em pleno processo de transformação. O som de martelos e pincéis preenchia o ar e a nova vida no jardim parecia contagiar cada canto da antiga residência. Daisy e Evaristo trabalhavam arduamente, enquanto Geraldo, com um olhar de contentamento, observava os frutos de seu esforço. Foi nesse cenário vibrante que Matias e Verônica chegaram mais uma vez para uma visita ocasional. Não era comum que eles fossem tão presentes, mas, com o interesse em vender a casa, passaram a visitar o pai com mais frequência. Quando eles chegaram, o contraste entre a antiga aparência da casa e sua nova vitalidade era impressionante, e embora os filhos de Geraldo tentassem esconder, a surpresa e a frustração eram evidentes em seus rostos.
Matias, vestido em um terno escuro, entrou na casa com um sorriso que não alcançava seus olhos. Pai, você realmente nos surpreendeu, disse ele com um tom que misturava ironia e um toque de frustração. Eu nunca pensei que você ainda tivesse tanta energia para fazer tudo isso. Verônica, ao seu lado, fez um esforço semelhante para manter a compostura. Ela observava o novo visual da casa com uma expressão que alternava entre admiração forçada e desaprovação dissimulada. Sim, pai, disse ela com um sorriso tenso. Você realmente nos mostrou o quão independente você é. Geraldo, alheio à tensão que pairava no ar, aceitou os elogios com um sorriso de satisfação. Ele estava tão absorvido na alegria de ver a casa renascer que não percebeu as nuances do sarcasmo nas palavras de seus filhos. Obrigado, respondeu ele com um brilho de orgulho em seus olhos. Eu sempre soube que esta casa ainda tinha muito a oferecer. Apenas precisava de um pouco de cuidado. A atmosfera ficou mais densa conforme a conversa prosseguia. Matias olhou para o relógio, claramente ansioso para terminar a visita. Bem, pai, é bom ver que você está bem e que a casa está em boas mãos, disse ele tentando manter o tom cordial. Mas, quanto à sua ideia de manter a casa, espero que você esteja ciente de que isso pode ter implicações financeiras. Verônica, com um olhar calculista, acrescentou, porque, como você sabe, essa casa pode valer uma pequena fortuna, especialmente quando todas essas melhorias estiverem prontas. Se você precisar de ajuda com os custos, nós podemos conversar sobre isso. Geraldo, ainda imerso em sua satisfação pela renovação da casa, não captou a totalidade do que estava sendo insinuado. Ele acenou com a cabeça, agradecendo pela preocupação dos filhos. Eu tenho tudo sob controle, obrigado. Apenas me deixe aproveitar este momento. À medida que Matias e Verônica se preparavam para partir, a tensão entre eles e o pai continuava a crescer. Eles trocavam olhares de descontentamento, sussurrando entre si enquanto Geraldo se afastava para mostrar mais detalhes da casa. Ele está escondendo algo, murmurou Matias para Verônica. Não pode ser apenas pela casa, precisamos descobrir o que está acontecendo. Verônica concordou com um aceno de cabeça. Sim, vamos ver até onde isso vai. Se há algo mais aqui, vamos encontrar. Com o passar dos meses, a restauração da casa de Geraldo avançava com sucesso, e a transformação era nada menos que espetacular. O ambiente estava cada vez mais vibrante, e cada canto que antes estava coberto de poeira e esquecido agora exibia uma nova vida. Mas a verdadeira revelação estava prestes a acontecer em um lugar que Geraldo havia pouco explorado, o porão. Certa manhã, enquanto o sol brilhava forte e iluminava os novos jardins da casa, Geraldo decidiu investigar o porão, um espaço que havia sido pouco utilizado e estava coberto por uma espessa camada de poeira. As escadas que desciam para o porão rangiam a cada passo, ecoando no ambiente silencioso. Com uma lanterninha na mão e um olhar de curiosidade, Geraldo desceu cuidadosamente os degraus, tentando se equilibrar em meio às sombras. O porão estava repleto de itens antigos, desde mobílias cobertas por lençóis brancos até caixas de recordações e utensílios esquecidos. Geraldo vasculhava o espaço, movendo objetos e limpando a poeira. Seu coração palpitava com uma sensação inexplicável de expectativa. Então, ele notou algo no fundo do porão. Um grande baú de madeira, encostado contra a parede e coberto por uma grossa camada de poeira e teias de aranha. O baú era robusto e ornado com detalhes de metal que haviam perdido o brilho ao longo dos anos. Uma fechadura enferrujada parecia desafiadora, e Geraldo hesitou por um momento, mas sua curiosidade foi maior. Ele decidiu que precisava abrir o baú e ver o que havia dentro. Como a tarefa estava além de suas capacidades físicas e ferramentas disponíveis, Geraldo subiu novamente até o andar principal e encontrou Evaristo, o jardineiro, que estava dando os toques finais no jardim. Com um olhar de expectativa e um pouco de hesitação, Geraldo pediu: Evaristo, você poderia me ajudar com algo? Encontrei um baú antigo no porão e parece que a fechadura está travada. Pode dar uma olhada para mim? Evaristo, com sua habitual disposição para ajudar, acompanhou Geraldo até o porão. Ele examinou a fechadura com uma ferramenta apropriada e, após alguns minutos de trabalho cuidadoso, conseguiu abrir o baú com um estalo satisfatório. Quando a tampa do baú foi finalmente levantada, o que Geraldo viu dentro fez seu coração disparar. O baú estava cheio de joias brilhantes, moedas de ouro e uma variedade de itens preciosos que refletiam a luz da lanterna.
As joias eram de um brilho inconfundível, com diamantes, rubis e esmeraldas que pareciam contar histórias de épocas passadas. Geraldo ficou paralisado por um momento, com a mente tentando processar a magnitude do que acabou de descobrir. A descoberta era de fato surpreendente, e a sensação de ter encontrado uma verdadeira fortuna era avassaladora. Com uma mistura de choque e excitação, Geraldo sabia que precisava tomar uma decisão cuidadosa. Após o impacto inicial da descoberta, Geraldo decidiu manter a fortuna em segredo, pelo menos por enquanto, apenas entre ele e Evaristo. Apesar do jardineiro estar ciente da fortuna, Geraldo confiava nele plenamente. De qualquer forma, Geraldo queria entender completamente a extensão da riqueza e como isso poderia impactar sua vida e a da família. Por isso, procurou seu advogado de confiança, Dr. Paulo, um homem respeitável e discreto, que sempre foi um conselheiro confiável em assuntos legais e financeiros. Ao se encontrar com o Dr. Paulo, Geraldo apresentou a descoberta com a seriedade que a situação exigia. Dr. Paulo, encontrei algo no porão da minha casa que você precisa ver, começou Geraldo com uma expressão grave. Eu descobri um baú cheio de joias e ouro. Gostaria de saber o melhor caminho a seguir e como posso lidar com essa situação. O advogado examinou o conteúdo do baú com um olhar experiente e, após uma análise detalhada, começou a discutir com Geraldo as possíveis opções. Havia questões de legalidade e impostos a considerar, e a decisão sobre o que fazer com a fortuna precisava ser tomada com cuidado. Enquanto isso, Geraldo continuava a manter a descoberta em segredo, sabendo que qualquer vazamento poderia complicar ainda mais a situação. Ele estava determinado a resolver o assunto com discrição e prudência, ciente de que a fortuna encontrada poderia mudar muitas coisas em sua vida, de maneiras que ele ainda não conseguia prever. Após consultar o advogado e fazer o necessário para garantir que a fortuna fosse administrada adequadamente, Geraldo decidiu que queria usar seu recém-encontrado tesouro de uma forma que fizesse uma diferença real e positiva. Ele refletiu profundamente sobre o que realmente importava para ele e, ao fazer isso, percebeu que as verdadeiras riquezas da vida eram as pessoas que o rodeavam. Daisy, com sua amizade constante e apoio inabalável, sempre esteve ao seu lado durante a restauração da casa. Evaristo, além de ser um jardineiro dedicado, havia se tornado um amigo leal, alguém em quem Geraldo podia confiar para conversar e compartilhar momentos de alegria e preocupação. Esses laços foram se tornando cada vez mais preciosos para Geraldo, e ele sentia uma profunda gratidão por ter pessoas tão boas em sua vida. Durante o processo de reforma, Daisy e Evaristo se apaixonaram e em pouco tempo tiveram filhos, Daniela e Renato, que se tornaram uma parte cada vez mais importante do círculo de Geraldo. Daniela, uma jovem cheia de sonhos e energia criativa, e Renato, um rapaz com um senso aguçado de humor e bondade, rapidamente cativaram Geraldo com sua vivacidade e gentileza. Ele os via como uma extensão de sua própria família, e a conexão entre eles foi se fortalecendo com o passar dos anos. Geraldo decidiu usar sua fortuna para impactar positivamente a vida dessas pessoas e da comunidade ao seu redor. Ele investiu em projetos de melhoria para a Vila de São Pedro, financiando a renovação da escola local e apoiando iniciativas comunitárias que visavam melhorar a qualidade de vida dos moradores. A Casa de Geraldo tornou-se um centro de atividades comunitárias, um lugar onde eventos eram realizados e onde as pessoas se reuniam para compartilhar momentos especiais. No entanto, o maior presente que Geraldo deu a Daisy, Evaristo, Daniela e Renato foi seu tempo e atenção. Ele se tornou uma presença constante na vida deles, oferecendo conselhos, partilhando histórias e participando ativamente das alegrias e desafios que a vida apresentava. Com seu apoio, Daisy e Evaristo puderam realizar muitos dos seus próprios sonhos, e a conexão entre eles se aprofundou de uma forma que Geraldo jamais havia imaginado. Com o passar dos anos, Geraldo tornou-se uma figura cada vez mais presente na vida de Daisy e Evaristo. Ele era mais do que um amigo, era um membro querido da família. Os encontros semanais em que todos se reuniam na casa de Geraldo, agora alegremente restaurada e cheia de vida, eram momentos de celebração e felicidade. Ele compartilhava risos com Daniela e Renato, e seus conselhos e histórias eram sempre recebidos com carinho e respeito. Mesmo assim, havia uma sombra em sua vida. Desde que Matias e Verônica perceberam que não conseguiriam vender a casa do pai, nunca mais o visitaram.
como se ele tivesse simplesmente deixado de existir. À medida que os anos avançavam, a saúde de Geraldo começou a declinar. A energia vibrante que um dia tinha sido uma característica marcante de sua personalidade agora estava diminuindo. Seus passos se tornaram mais lentos e suas conversas mais pausadas. No entanto, mesmo diante das adversidades físicas, Geraldo mantinha uma alegria contagiante nas pequenas coisas da vida. Ele encontrava prazer nas visitas de Daniela e Renato, nas conversas tranquilas com Daisy e Evaristo e nas suaves manhãs que passava observando o jardim que ele havia ajudado a transformar. Daisy, sempre atenta e carinhosa, se esforçava para garantir que Geraldo estivesse o mais confortável possível. «Geraldo, você precisa se cuidar mais. Vamos marcar uma consulta com o médico», ela dizia, com um tom de preocupação que não passava despercebido. Geraldo, com um sorriso sereno e uma determinação imperturbável, respondia: «Daisy, estou rodeado pelas pessoas que amo, e isso é o que realmente importa para mim. Eu me sinto bem com a companhia de todos vocês. O resto é apenas um detalhe». Apesar de seu estado de saúde, Geraldo estava decidido a passar seus últimos dias com dignidade e rodeado pelas pessoas que lhe eram queridas. Ele não queria que suas condições físicas limitassem a alegria que encontrava em sua vida. O sorriso permanecia constante em seu rosto, e ele fazia o possível para se engajar nas conversas e momentos compartilhados, mesmo quando a fadiga se fazia presente. Por outro lado, quando descobriram que o estado de saúde de Geraldo estava se deteriorando, Matias e Verônica ficaram em um estado de crescente inquietação. Eles não conseguiam afastar a ideia de que a casa de Geraldo podia lhes gerar uma grande fortuna, e essa crença se tornou uma obsessão para eles. De repente, suas visitas à casa de Geraldo se tornaram frequentes, sob o falso pretexto de que estavam preocupados com a saúde dele. Apesar do sorriso constante em seus rostos, suas expressões estavam sempre carregadas de uma frieza distante e uma tensão palpável. «Pai, como está a sua saúde? Precisa de algo?» Matias perguntava com um tom que escondia mais desdém do que preocupação genuína. Seu olhar permanecia atento a qualquer sinal de fraqueza, não com a intenção de ajudar, mas com o desejo oculto de descobrir algo mais que pudesse beneficiar seus próprios interesses. Verônica, ao seu lado, observava o pai com desprezo. Ela ocasionalmente fazia comentários sobre a necessidade de organizar as coisas, uma sugestão que carregava uma subentendida expectativa de que Geraldo deveria revelar qualquer segredo financeiro que pudesse ter. «Você tem certeza de que tudo está em ordem, pai? Se você precisar de um tratamento no hospital, pode ser bem caro». Ela questionava com uma inocência que disfarçava suas verdadeiras intenções. «Seria bom ter tudo bem definido. Precisamos estar preparados para vender a casa e arcar com as dívidas. Tudo por sua saúde, papai». Alheio à verdadeira natureza das perguntas e ao comportamento dos filhos, Geraldo tentava manter a calma e a dignidade, sem nunca citar o tesouro que achou em sua casa ou a ajuda que ofereceu a Daisy e Evaristo. Ele sabia que a sua própria morte estava se aproximando, mas não permitia que isso lhe tirasse a paz interior. Sua principal preocupação era manter a felicidade e o amor ao seu redor, e ele se esforçava para não deixar que as tensões causadas pela ganância dos filhos afetassem seu estado de espírito. Assim, os encontros com Matias e Verônica se tornaram cada vez mais desconfortáveis. Cada visita parecia ser uma oportunidade para questionar sobre sua vida financeira e o futuro da casa, ao invés de oferecer apoio e ajuda. A atmosfera na casa ficava pesada durante essas visitas, e Geraldo sentia a diferença no ambiente, mas escolhia ignorar o mal-estar e focar na presença de Daisy, Evaristo, Daniela e Renato, que eram a verdadeira fonte de sua alegria e conforto. Geraldo continuava a encontrar consolo na certeza de que havia construído algo duradouro e verdadeiro, algo que ia além das riquezas materiais. A lealdade e o amor da nova família que formou depois de velho contrastavam fortemente com a frieza e a obsessão de Matias e Verônica. Enquanto seu tempo se esgotava, Geraldo mantinha-se firme na crença de que as verdadeiras riquezas da vida eram as conexões humanas que cultivava e as memórias felizes que havia construído. Já no fim de sua vida, Geraldo estava sentado em sua poltrona favorita, uma cadeira de couro desgastada que havia sido testemunha de muitas horas de reflexão e conversa. A poltrona estava posicionada estrategicamente ao lado da janela, oferecendo uma vista serena do jardim florido que ele havia ajudado a cultivar com tanto carinho.
O frio da manhã de inverno parecia penetrar pela janela entreaberta, trazendo um ar fresco que se misturava com a sensação de tranquilidade e encerramento que Geraldo experimentava. Ele sabia que o tempo estava se esgotando, e uma sensação de urgência o levou a tomar uma decisão final importante. Com um suspiro profundo, Geraldo pegou o telefone antigo que descansava ao seu lado e discou o número de seu advogado, Dr. Paulo. A voz do advogado, sempre calma e profissional, atendeu após alguns toques. Dr. Paulo, sou eu, Geraldo, disse ele com a voz fraquejando um pouco. Gostaria de discutir meu testamento. Há algumas decisões finais que preciso tomar. Dr. Paulo, reconhecendo a gravidade da situação, respondeu com uma compreensão silenciosa. Claro, Geraldo, estou à disposição. O que você gostaria de fazer? Geraldo explicou suas intenções com uma clareza que refletia a profundidade de seus sentimentos. Eu quero garantir que após a minha partida, minha fortuna e bens sejam usados para promover o bem-estar da comunidade e apoiar aqueles que foram uma parte fundamental da minha vida. Quero que Daisy e Evaristo tenham um futuro confortável e que Daniela e Renato recebam uma ajuda para realizar seus sonhos, mas há algo mais que preciso fazer. O advogado ouviu atentamente enquanto Geraldo continuava a explicar sua decisão, que era ao mesmo tempo surpreendente e reveladora. Ele havia decidido deixar a maior parte de sua fortuna para a comunidade e para aqueles que realmente tinham sido importantes para ele, em vez de seus filhos, que, apesar de serem seus herdeiros legais, não haviam mostrado o mesmo nível de compromisso e carinho. Enquanto Geraldo discutia os detalhes, Dr. Paulo anotava cuidadosamente cada palavra, consciente de que essas eram decisões que poderiam desestabilizar a dinâmica familiar e causar ondas de choque em todos ao redor. A conversa se estendeu por um tempo, com Geraldo certificando-se de que tudo estivesse claramente estipulado e compreendido. Na manhã seguinte, enquanto o inverno se intensificava e a casa de Geraldo estava silenciosa, ele se preparava para a despedida final. Daisy estava ao seu lado, oferecendo conforto e segurando sua mão com ternura. As últimas horas de Geraldo foram preenchidas com um sentimento de paz. Ele olhou para Daisy com um sorriso fraco, agradecendo-lhe por estar ao seu lado. E então, com um último suspiro, Geraldo partiu para o além. A notícia da morte de Geraldo se espalhou rapidamente pela comunidade. Havia um profundo luto, não apenas pela perda de um homem querido, mas pela ausência do calor e da alegria que ele havia trazido para a vida das pessoas ao seu redor. Geraldo tinha sido uma figura de bondade e generosidade, e sua partida deixou um vazio significativo. Profundamente abalados, Daisy e Evaristo prometeram cuidar de todos os detalhes relacionados ao legado de Geraldo. Eles se dedicaram a honrar a memória de seu amigo da melhor maneira possível, administrando os fundos que Geraldo havia deixado para a comunidade e garantindo que seus desejos fossem cumpridos com respeito e cuidado. Por outro lado, Matias e Verônica receberam a notícia com uma combinação de tristeza e alívio. A perda do pai foi sentida de maneira complexa. Havia uma dor genuína pela partida, mas também uma sensação de que, de alguma forma, uma batalha estava sendo encerrada. O dia do funeral de Geraldo estava frio e nublado, e uma sombra de melancolia pairava sobre a cidade. No entanto, havia muita gente presente como um testemunho do impacto profundo que Geraldo havia deixado em suas vidas. As pessoas se aglomeravam ao redor da igreja, oferecendo suas condolências e compartilhando memórias de um homem que, para muitos, havia sido uma fonte constante de calor e generosidade. Daisy, Evaristo, Daniela e Renato estavam no centro das atenções, recebendo o conforto de amigos e vizinhos que se aproximavam para expressar sua tristeza e gratidão. As palavras de admiração e respeito que vinham das pessoas eram um reflexo do amor e da consideração que Geraldo havia conquistado ao longo de sua vida. Entre os visitantes, histórias de como Geraldo havia ajudado, apoiado e inspirado a todos foram compartilhadas, criando uma tapeçaria de lembranças que evidenciava o verdadeiro legado de Geraldo. Após a cerimônia, a multidão começou a se dispersar e a atmosfera na casa de Geraldo se tornava mais silenciosa. Daisy e Evaristo estavam ocupados organizando a casa e se preparando para os próximos passos. Quando a casa estava completamente vazia, o Dr. Paulo, o advogado de Geraldo, se aproximou e convocou Daisy, Evaristo, Matias e Verônica para um anúncio importante. Ele estava com uma expressão séria e uma pasta em mãos. "Meus caros", começou ele, com um tom formal, "chegou a hora de entregar os envelopes lacrados que contêm o testamento de Geraldo.
A leitura oficial está marcada para a próxima semana e será realizada no escritório de advocacia. Dentro desses envelopes estão as disposições finais de Geraldo, e eu gostaria de entregá-los a vocês agora. Daisy e Evaristo trocaram olhares de ansiedade e expectativa enquanto pegavam os envelopes. A tarefa de manter o legado de Geraldo era importante, mas a antecipação em torno da leitura do testamento adicionava uma camada de tensão. Ao mesmo tempo, Matias e Verônica, que tinham acompanhado o funeral com uma mistura de tristeza e expectativa, ficaram ainda mais inquietos. Seus rostos estavam marcados por um olhar de determinação, e os dois começaram a fazer especulações sobre o testamento. Eles acreditavam firmemente que a maior parte da herança de Geraldo lhes pertencia e estavam ansiosos para descobrir se suas expectativas seriam atendidas. "Você acha que ele deixou alguma coisa para nós?" Matias perguntou com a voz carregada de uma ansiedade que ele fazia questão de ocultar. Verônica, com um olhar que misturava ceticismo e esperança, respondeu: "Acredito que sim. Ele sempre foi um homem generoso. Mas com tudo o que vimos, é melhor estar preparada para qualquer coisa." A tensão estava alta entre os dois irmãos, e o clima de expectativa era palpável. Cada um estava lutando para controlar suas emoções, mas era claro que a curiosidade e a antecipação em relação à leitura do testamento estavam moldando suas ações. À medida que o dia da leitura se aproximava, a curiosidade e o nervosismo se intensificavam. Daisy e Evaristo, que haviam dedicado tanto de si mesmos ao cumprimento dos desejos de Geraldo, estavam ansiosos para descobrir como a última decisão de Geraldo impactaria o futuro deles. Matias e Verônica, por sua vez, estavam igualmente ansiosos, esperando que o testamento revelasse algo que correspondesse às suas expectativas. Na tarde em que a leitura do testamento foi realizada, o escritório de Dr. Paulo estava cheio, e todos estavam reunidos para descobrir os últimos desejos de Geraldo. O calor do dia filtrava-se pelas grandes janelas do escritório, preenchendo a sala com uma luz dourada que parecia intensificar a atmosfera de expectativa e tensão. Dr. Paulo, com uma expressão grave e um semblante solene, se preparou para iniciar a leitura. Ele ajustou os óculos e fez um gesto de chamada de atenção, enquanto todos os presentes se acomodavam em cadeiras dispostas ao redor da grande mesa de mogno no centro da sala. A sala estava cheia de murmúrios nervosos e olhares ansiosos. "Bom, vamos começar", anunciou o Dr. Paulo com a voz cortando o silêncio. O testamento de Geraldo Lima foi cuidadosamente preparado e aqui estão suas disposições finais. Enquanto ele desdobrava o papel envelhecido e começava a ler, o ambiente se tornava cada vez mais carregado de expectativa. A luz do sol dançava nas superfícies brilhantes da sala, contrastando com a gravidade do momento. Eu, Geraldo, estando em pleno uso de minhas faculdades mentais e físicas, declaro que este é o meu último testamento e vontade. Começou o Dr. Paulo, com a voz ressoando claramente. "Primeiramente, desejo deixar minha casa e todos os meus pertences pessoais a Daisy e Evaristo. Que eles possam continuar a vida e a obra que comecei e que tanto me trouxe felicidade." Um murmúrio de surpresa e descrença percorreu a sala. Daisy e Evaristo trocaram olhares atônitos, com as bocas ligeiramente abertas, enquanto tentavam processar a magnitude da decisão. A casa, que havia sido um símbolo de tanto trabalho e dedicação, agora lhes pertencia completamente, juntamente com todos os pertences de Geraldo. O presente era avassalador, e a responsabilidade de manter a herança e a memória de Geraldo parecia se tornar ainda mais real. Evaristo não contou para a mulher naquele momento, mas engoliu seco ao se lembrar do baú repleto de joias. Ao ouvirem a notícia, Matias e Verônica mostraram-se visivelmente abalados. Seus rostos se contorceram em expressões de choque e desilusão. Eles haviam esperado que uma parte substancial da herança lhes fosse destinada, e a revelação de que a casa e os bens pessoais foram deixados para Daisy e Evaristo foi um golpe inesperado. A frustração era evidente em seus olhos enquanto tentavam absorver o impacto dessa primeira parte do testamento. Dr. Paulo, sem se deixar abalar pela reação, continuou a leitura. "Além disso, desejo que metade da minha fortuna acumulada em joias, ouro e diamantes seja doada ao Hospital Municipal de São Pedro." A sala ficou em silêncio absoluto. O impacto dessa revelação foi imediato e profundo.
O Hospital Municipal de São Pedro era o lugar onde Geraldo havia procurado tratamento para os diversos problemas de saúde que teve durante a vida. A decisão de destinar uma parte tão grande de sua fortuna para a instituição causou uma onda de choque entre todos os presentes, especialmente em Matias e Verônica, cujas expectativas haviam sido frustradas de maneira contundente. O Dr. Paulo, então, fez uma pausa séria. As palavras que haviam sido lidas até aquele momento haviam causado uma onda de choque, mas a expectativa de ouvir sobre os desejos finais de Geraldo tomou a atenção de todos. O advogado ajustou seus óculos e virou a página do testamento, preparando-se para revelar a parte final das disposições de Geraldo. Agora gostaria de ler a última parte do testamento, começou o Dr. Paulo, com a voz carregada de seriedade. Geraldo deixou uma quantidade significativa da fortuna acumulada para Daniela e Renato, os filhos de Deise e Evaristo. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. A sala parecia congelar no tempo, enquanto cada pessoa presente absorvia a magnitude da decisão. Deise e Evaristo estavam ainda mais atônitos, e suas expressões refletiram uma mistura de surpresa e gratidão imensa. A generosidade de Geraldo para com Daniela e Renato era um gesto inesperado que ampliava ainda mais o impacto do legado deixado por ele. Após uma breve tosse, Dr. Paulo finalizou a leitura, agora focado na mensagem final de Geraldo para seus filhos biológicos. Embora lida em tom formal, Geraldo transmitia claramente a sua mensagem final e pessoal. Para Matias e Verônica, começou o Dr. Paulo, lendo a mensagem com um tom que tentava equilibrar a formalidade com a sensibilidade necessária. Eu espero que, apesar das minhas decisões, vocês encontrem a verdadeira felicidade em suas vidas. O dinheiro pode oferecer conforto, mas não é a fonte da alegria verdadeira. Eu gostaria que vocês lembrassem que já receberam uma parte da herança durante a vida. Foram tantas mesadas, não? Considerando isso, não haverá mais qualquer benefício financeiro adicional para vocês dois. As palavras finais de Geraldo foram um golpe doloroso para Matias e Verônica. A menção à ausência de qualquer outro benefício financeiro confirmou a decisão final de Geraldo, que havia optado por destinar sua fortuna de uma forma que refletisse seus valores e sua visão de verdadeira riqueza. O impacto dessas palavras na sala foi profundo. Matias e Verônica estavam em estado de choque, com os rostos agora pálidos e suas expressões vazias de incredulidade e raiva. A decisão de Geraldo não apenas os deixou sem recursos adicionais, mas também parecia reforçar uma sensação de rejeição e desamparo. Por outro lado, Deise e Evaristo estavam lutando para processar a amplitude da generosidade que Geraldo havia demonstrado, não apenas ao deixar a casa e os pertences pessoais, mas também ao garantir um futuro financeiro para Daniela e Renato. A responsabilidade agora sobre seus ombros era imensa, mas a decisão de Geraldo de proporcionar segurança e oportunidades para seus filhos trouxe uma nova perspectiva sobre o legado e a importância do cuidado e do amor familiar. Nos dias seguintes à leitura do testamento, a reação de Matias e Verônica foi de uma intensidade avassaladora. O choque e a frustração logo deram lugar a uma profunda raiva. Eles estavam convencidos de que Geraldo havia tomado suas decisões finais sob influência de uma mente confusa e senil. Para eles, era inconcebível que o pai pudesse ter decidido de forma tão radical sem estar completamente fora de sua sanidade. Determinados a contestar o testamento, Matias e Verônica buscaram os melhores advogados disponíveis. Eles se prepararam para uma batalha legal com o objetivo de reverter o testamento, acreditando que poderiam provar que Geraldo estava mentalmente incapaz quando o redigiu. A disputa legal rapidamente se tornou um campo de batalha intenso e carregado de tensão. O tribunal se tornou o cenário de uma série de confrontos acalorados. Matias, com a ajuda de seu advogado, argumentava que Geraldo estava sob a influência de uma mente debilitada, incapaz de tomar decisões racionais e equilibradas. Eles apresentaram evidências de que Geraldo havia mostrado sinais de confusão em seus últimos dias e tentaram enfraquecer a validade do testamento com depoimentos de pessoas que haviam interagido com ele em seus momentos finais. Por outro lado, Dr. Paulo, o advogado de Geraldo, defendeu com firmeza que Geraldo estava plenamente consciente e em posse de suas faculdades mentais quando redigiu o testamento. Dr. Paulo apresentou depoimentos de profissionais de saúde que atestaram a clareza mental de Geraldo e demonstrou que o testamento foi feito de acordo com todos os requisitos legais e formais.
As sessões no tribunal foram marcadas por uma atmosfera de conflito constante. A batalha legal se arrastou por semanas, com cada lado apresentando suas provas e argumentos. As audiências eram carregadas de tensão, com os advogados de ambos os lados lutando para convencer o juiz da validade de suas posições. A frustração e o desgaste emocional eram palpáveis, especialmente para Matias e Verônica, que estavam cada vez mais imersos em um mar de desespero e irritação. Finalmente, o juiz emitiu sua decisão, que foi um golpe duro para Matias e Verônica. Ele decidiu a favor do testamento de Geraldo, afirmando que Geraldo estava em plena posse de suas faculdades mentais quando redigiu o documento. A tentativa de Matias e Verônica de contestar o testamento foi formalmente rejeitada, e o juiz reforçou a validade das disposições finais de Geraldo. A decisão do tribunal local deixou Matias e Verônica furiosos e desolados. Eles saíram do tribunal com uma sensação de derrota esmagadora, ainda mais amargurados pelo fato de que sua tentativa de contestar o testamento havia sido fracassada. Determinados a buscar uma nova solução, eles tentaram levar o caso ao Tribunal de Apelações, na esperança de reverter a decisão. No entanto, a derrota no tribunal local havia esgotado os recursos financeiros e emocionais de Matias e Verônica. A batalha legal havia sido extenuante e dispendiosa, e a perspectiva de uma nova disputa no Tribunal de Apelações parecia cada vez mais distante. O custo emocional e financeiro estava pesando demais, e a percepção de que sua ganância e determinação em contestar a vontade do pai os havia afastado ainda mais de qualquer conexão com ele se tornou um golpe devastador. Com o tempo, Matias e Verônica decidiram se retirar da cidade. Eles desapareceram das vidas daqueles que haviam sido próximos a Geraldo, sumindo da comunidade e da cena familiar. Sua saída abrupta e silenciosa deixou um vácuo na vida dos que ficaram, e a sensação de perda e frustração permaneceu entre aqueles que continuaram a honrar o legado de Geraldo. Após a tumultuada disputa legal e a saída de Matias e Verônica, Daisy e Evaristo enfrentaram um novo capítulo em suas vidas. Apesar das dificuldades e do peso da responsabilidade que haviam herdado, os dois estavam determinados a honrar o legado de Geraldo Lima da melhor maneira possível. O primeiro passo foi investir na educação de Daniela e Renato. Daisy e Evaristo garantiram que os filhos tivessem acesso às melhores oportunidades acadêmicas, conscientes de que essa era uma forma de perpetuar o sonho de Geraldo de proporcionar um futuro brilhante para as gerações seguintes. Daniela e Renato prosperaram em seus estudos, e a promessa de um futuro melhor parecia cada vez mais próxima. Além de cuidar das crianças, Daisy e Evaristo fundaram um fundo de bolsas de estudo para crianças carentes na cidade com toda a fortuna que Geraldo deixou. Eles queriam garantir que a generosidade de Geraldo não apenas beneficiasse sua família, mas também alcançasse outros que poderiam se beneficiar de uma chance justa. As bolsas de estudo permitiram que muitas crianças locais tivessem acesso a uma educação de qualidade, algo que, de outra forma, poderia ter permanecido fora de alcance para elas. Com o tempo, a memória de Geraldo continuou a inspirar a comunidade. O legado de sua vida, manifestado em ações concretas e impactantes, tornou-se um exemplo poderoso de como a verdadeira riqueza não está nas posses materiais, mas no amor e na bondade que compartilhamos com os outros. Daisy e Evaristo continuaram a nutrir e expandir o legado de Geraldo, mantendo viva a chama de sua visão para um mundo mais justo. E assim, a história de Geraldo serviu como uma poderosa lição de que, no final, o verdadeiro valor de uma vida é medido não pelos bens que acumulamos, mas pelas vidas que tocamos e pelas mudanças que provocamos.